sou a professora Dayana e a aula é: o que são direitos civis, políticos e sociais? É muito importante nós compreendermos o que são esses direitos, até porque nós somos cidadãos e, enquanto cidadãos, temos direitos e deveres. Então, começo falando para vocês sobre direitos que são naturais, que são nossos desde a nascença, que nós chamamos de justnaturalismo, justo por natureza. Que direito é esse? O direito à nossa vida. Então, nós nascemos com esse direito de preservar a minha vida. Isso é o justnaturalismo. Então, esse direito, ele não é adquirido, ele é um direito inato, próprio de nós enquanto seres humanos. Mas nós temos os outros tipos de direitos, como os direitos políticos, os direitos sociais e os direitos civis. Esses direitos, eles são adquiridos. Prestem bem atenção, a palavra que eu falei foi adquiridos. Como assim, professora? Nós lutamos muito para adquirir esses direitos. Então, esses direitos, por exemplo, vocês têm o direito de votar, nós, enquanto mulheres, podemos usar calças, que antigamente nós não podíamos. Então, esses direitos são adquiridos através de muitas lutas dos movimentos sociais. Mas agora, vamos entender cada um desses direitos. Começamos com os direitos políticos. Quando falamos de direitos políticos, precisamos voltar no tempo e irmos lá em Atenas. Por que Atenas? Porque Atenas é o berço da democracia. Em Atenas, mais ou menos século V a.C., tinha o quê? A polis, ateniense. O que seria polis ateniense? Polis significa cidade-estado, cidades-estados autônomas, como, por exemplo, tínhamos Atenas, tínhamos também Esparta, Mileto, várias cidades-estados, mas especificamente falaremos de Atenas. Então, Atenas, esse berço da democracia, que as pessoas ficavam discutindo na ágora, que é a praça pública, sobre política, as questões da cidade. Então, a política ela tem relação sempre com as questões da cidade, de como conviver em sociedade. Então, nessa Grécia Antiga, principalmente em Atenas, que nós temos o conceito de cidadania. Só que é muito interessante que nem todos eram considerados cidadãos nesse período. Somente homens maiores de 18 anos e filhos de pais atenienses que eram considerados cidadãos. Então, para vocês compreenderem que a cidadania ela tem relação direta com a política, com as questões políticas, com a comunidade. Então, os direitos políticos se referem ao direito de votar, de ser votado, de fazer greve, manifestação, protestos, criar partidos políticos. Então, todos nós temos o direito político e devemos, ou melhor, podemos participar de todas essas condições que estão aqui no quadro. Além disso, nós temos os direitos sociais. São direitos básicos, fundamentais de sobrevivência enquanto seres humanos, que nós temos aqui. Garantir condições básicas e de dignidade, direito ao trabalho, à subsistência, à educação, à saúde, à moradia. Vocês devem estar pensando, mas prof, nós temos realmente todos esses direitos? Mas por que não são cumpridos esses direitos? Um grande questionamento. É por isso, meus amados, que precisamos entender os direitos e entender que esses direitos são adquiridos, mas não quer dizer que, mesmo estando numa Constituição, que são cumpridos. Por isso que precisamos sempre estar atentos e cobrar e exigir do Estado que garanta esses direitos, até porque esses direitos fazem parte da Constituição. Então, repetindo, os direitos sociais são direitos básicos, direitos de dignidade, a educação, por exemplo. Nós temos esse direito realmente garantido à educação? Todos nós temos acesso à educação de qualidade? Então pensem aí, reflitam junto comigo. A saúde de qualidade, a moradia. Quantas pessoas estão em situação de rua nesse país? Que nós observamos, aí pensamos, mas estão na rua porque querem? Não, mas para aí. Não temos uma Constituição que vai te dizer que o Estado tem a obrigação de nos garantir isso?
Por isso, repito, é importantíssimo nós conhecermos, enquanto cidadãos, conhecermos os nossos direitos e exigirmos esses direitos, porque esses direitos são adquiridos. Se eles são adquiridos, eles podem ser tirados. Pensem nisso. Vem comigo. Aqui nós temos as inspirações históricas de como os direitos foram construídos. Então nós temos a Revolução Francesa de 1791, nós temos a Constituição Mexicana de 1917, a Constituição de Weimar de 1919 e a Constituição Brasileira, a nossa Constituição Cidadã. E preste atenção no ano 1988. É uma Constituição muito recente. Mas agora falaremos do voto, do direito ao voto, embora nós já falamos do direito ao voto, que são os direitos políticos. Iremos mais além deste voto, que é o direito civil, ou melhor, os direitos civis, os direitos humanos. Mas, quando falamos em direitos humanos, vocês devem estar imaginando aqui comigo que já escutaram frases horrorosas, como por exemplo, bandido não tem direitos humanos, não tem que ter direitos humanos. Direitos humanos é coisa de bandido. Opa, por que se falar uma coisa dessa? Até começar, se a pessoa cometeu um ato criminoso, ela será julgada a partir da Constituição. Independente disto, esta pessoa, ela é o quê? Um ser humano. Então ela precisa ter um tratamento decente, um tratamento digno. Por quê? Todos nós, enquanto seres humanos, merecemos um tratamento digno. Até porque somos todos seres humanos. Então, quando falamos de direitos humanos, direitos que englobam a todos nós enquanto seres humanos. Não é específico de uma pessoa ou de outra pessoa. E quando falamos de direitos humanos, ele começa muitos anos atrás, desde muito tempo antes de Cristo. Com lá o cilindro de Círios, temos depois o talião, olho por olho, dente por dente, temos a Carta Magna e, principalmente, a Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Prestem atenção nessa palavra que é muito importante. Cidadão, sermos cidadão, sermos sujeitos de direito, isso é muito importante. E os direitos humanos, eles surgem da maneira como nós estamos falando, já disse para vocês, que é algo histórico, já vem há muito tempo. Mas, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é que começamos a pensar muito mais qual o nosso papel enquanto cidadão e como que o Estado deve respeitar esta cidadania. E também, após a Segunda Grande Guerra, que todos os países se voltaram muito mais para os direitos humanos. Porque até então, o desastre, o horror, as atrocidades que aconteceram na Segunda Grande Guerra fez o mundo parar e pensar, peraí, precisamos de algo que não aconteça, não é algo não, é de um órgão, de uma organização que se comprometa a dizer para o mundo que não pode ser assim, que é aí que nasce a ONU, a Organização das Nações Unidas. Então é muito importante nós entendermos os direitos humanos e os direitos civis. Civis vem de quê? De civilização, civitas, de cidade. Nós somos seres da cidade, nós somos seres dignos de direitos, mas nós precisamos entender os nossos direitos e lutar pelos nossos direitos. E até porque nós temos movimentos sociais que estão na luta sempre, a luta por direito. Posso trazer para vocês aqui a luta de Martin Luther King, também posso trazer a luta de Mahatma Gandhi. Todos esses nomes que estou falando para vocês, se quiserem se aprofundar, pesquisem, olhem e tenho certeza que vão inspirar muito vocês. Mandela, temos muitas lutas. Por quê? Para garantir o mínimo a nós enquanto cidadãos. Então, gente, a nossa aula foi o que são direitos civis, políticos e sociais. Falamos dos direitos políticos, direitos sociais, as inspirações históricas, direitos humanos e direitos civis. Então, meus amados, pensem, reflitam, sejam críticos, entendam que esses direitos que são adquiridos, eles podem ser tirados. Porque a liberdade, gente, ela é uma luta constante, como diz a Angela Davis. Um grande beijo, tirem foto desse quadro e até!